A paz do Senhor Jesus, nestes versículos Deus vai falar contigo. Juízes 16, 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembre de mim e esforce-me agora. Só essa vez, ó Deus, para que ele de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Louvado seja Deus. Amados irmãos, essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração. Eu quero aqui passar para os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Nós vamos falar um pouquinho aqui da história de Sansão, alguém que Deus usou um anjo até para falar à sua mãe que ela era estéril, mas que ela receberia um filho em seu ventre, que ele seria alguém especial, alguém escolhido por Deus para um propósito. Propósito esse de livrar o povo de Israel dos filisteus. E ali eles recebem a orientação de que ele seria um homem nazireu de Deus, né? Não cortaria o cabelo. E com todas essas ordenanças e essa promessa grandiosa que Deus fez através de Sansão, nós sabemos que Sansão venceu algumas batalhas, fez alguns feitos maravilhosos, mas também nós vamos ver que essa oração aqui Sansão fez diante de uma angústia, diante de uma aflição, aonde ele se encontrava cego, amados irmãos, porque ele errou muito. Sansão pecou contra Deus, não guardando o segredo que Deus disse, né? Que era, não poderia falar que o segredo dele estava no cabelo. E ele abre o coração para a mulher que ele se apaixonou, que era Dalila, e ali ele é pego, né? Nós vamos ver aqui no versículo 22, que o cabelo dele volta a crescer. Por quê? Porque quando ele revela o segredo, eles cortam o cabelo dele. E ali ele perde a força. E o versículo 20 fala que como ele não sabia, né, que tinha cortado o cabelo, e ele não sabia também que a presença de Deus tinha se retirado dele. Porque essa era a aliança, essa era o elo. Essa era a forma de Deus usar ele através do cabelo. É um mistério. Assim como existe um mistério na minha vida, existe um mistério na sua vida. Mas o que na verdade Deus trouxe ao meu coração através dessa palavra é que ele tem consolo, ele tem abraço e ele tem também perdão para a sua vida. Louvado seja Deus. Eu não sei aonde você caiu, aonde você errou. Eu não sei qual foi o segredo que você falou, que você não deveria ter falado. Porque para cada um de nós, Deus nos dá uma direção. E muitas das vezes a direção que Ele nos dá, Ele diz que não é para falar para ninguém. E muitas das vezes nós, sem perceber, ou na inocência, ou na maldade, porque nós somos assim, nós falamos porque queremos nos engrandecer, ou coisas assim. Aqui Sansão estava pagando alto preço. Nessa oração ele estava cego, nesta oração ele estava sozinho. Nesta oração ele se encontrava como escravo nas mãos dos seus inimigos. E só que aqui há algo maravilhoso, né? O Espírito Santo de Deus traz ao coração dele. Parece que eu vejo o Espírito de Deus dizendo: Sansão ainda tem fé aí dentro. Você pode usar ela. E através da tua fé eu vou dar novamente para você aquilo que saiu quando você falou aquilo que não deveria ter falado. E aqui ele usou da sua fé orando. E aí é onde a gente entra e onde Deus fala conosco nesta manhã. Não importa a situação, não importa onde você caiu, não importa aquilo que te desequilibrou, aquilo que te fez ficar cego. Aqui ele estava cego literalmente. Louvado seja Deus. E também quando estava apaixonado pela Dalila, estava cego espiritualmente. Porque muitas das vezes as situações e as coisas que acontecem ao nosso derredor e em volta de nós e dentro, às vezes, da nossa história, irmãos, nos deixa cego espiritualmente. Aqui a cegueira de Sansão espiritual veio ficar literal, porque eles realmente arrancaram os olhos dele. Só que aqui no versículo 22, o cabelo dele voltou a crescer. E a gente entende que com o crescimento do cabelo, novamente, ele se lembra, aleluia, que o Deus que ele servia. E ele disse: eu não tenho mais a liberdade de fazer, de enxergar, mas eu tenho fé.
E o que Deus diz nesta manhã para você é que use a sua fé, porque eu tenho consolo, porque eu tenho livramento, porque ainda quero te usar. Porque mesmo diante as situações e adversidades, aqui Sansão, olhando, irmãos, para a história de Sansão, mas aonde você vê vitória aí? Aqui o texto diz que ele abraça-se com as colunas e ele força da direita e da esquerda. E inclinou-se com toda a força e a casa caiu sobre todos os príncipes, sobre todo o povo que nela havia. E foram os mortos mais que matou na sua morte do que os que mataria na vida. Parece, irmãos, que é maldade, parece que não era para ser assim, só que naquele tempo, para quem conhece a história sabe, que ele foi levantado para isso, para matar os inimigos, para destruir os inimigos. E Deus aqui no final deu força através da fé dele para que ele pudesse cumprir aquilo que era para ele ter feito. Então, para a nossa realidade, para o nosso mundo hoje é maldade, não, mas naquela época era cumprimento daquilo que Deus tinha levantado ele. Porque nós sabíamos que antes de Jesus Cristo era olho por olho, dente por dente, né? Então a gente entende através do Senhor e da revelação do Espírito Santo que era assim, era para isso que ele tinha se levantado. Então ali Deus deu força para que ele... Mas irmã Inês, ele também morreu. Todos vamos morrer um dia, irmãos. Com propósito ou sem propósito. O que nós temos que fazer é cumprir aquilo que Deus colocou na nossa mão. E se você caiu, se você se perdeu no meio do caminho, se você se encontra não cego como Sansão, mas espiritual, que ele também passou por esse período de cegueira espiritual, Deus está dizendo nesta manhã, use a sua fé. Porque quando você usar a sua fé numa oração, eu estarei de braços abertos para atender o seu pedido. Porque era para Deus ter virado as costas para Sansão e dito assim, se vira, Sansão. Eu já não sou contigo, a minha presença já está ausente de ti. Só que Deus não resiste a uma oração, meu irmão. Deus não resiste a um coração que olha para si mesmo e fala, eu errei, eu pequei, eu fiz tudo errado, eu fiz ao contrário daquilo que Deus me ordenou, daquilo que Deus colocou na minha mão. Mas eu sei que Ele é um Deus que não aguenta ver um filho orar, um filho descer, um filho suplicar, porque ele aqui clamou ao Senhor. E ele pediu misericórdia, ele pediu graça para que ele cumprisse, irmãos, aquilo que era para ele cumprir. Louvado seja Deus. E nós vamos ver que Sansão, ele está aqui em Hebreus, louvado seja Deus, nos heróis da fé. Nós vamos ver aqui, ó, Sansão 11, que fala bem assim, ó. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé, Raabe e meretrizes não pereceu com os incrédulos, acolhendo a paz dos espias. O que direi mais? Faltar-me-ei o tempo contando com Gideão, com Baraque, com Sansão. Então a gente vê aqui homens introduzidos. Mas espera aí. Por que Sansão está listrado ali no meio do povo que é considerado os heróis da fé? Por quê? Porque ele usou a sua fé. Porque ele, no momento de angústia, no momento em que ele falou, perdi, eu não consegui alcançar, eu estou hoje derrotado. Para mim, hoje, aí ele se lembrou. E Deus nesta manhã está dizendo, lembre-se, que uma oração sua tem poder de mudar cenário, tem poder de mudar a sua história. E pela fé, Sansão mudou a história dele. Hoje ele está introduzido aqui no Novo Testamento como um homem que usou a sua fé. Mesmo diante de um cenário onde nós humanos olhamos e dizemos, está perdido, não tem mais saída, não tem mais como resolver. Mas através da fé e da oração de Sansão, louvado seja Deus, ele recebeu de Deus novamente poder e força para destruir os inimigos. Então Deus nesta manhã está falando contigo, meu irmão. Ore,
Busque a minha face, porque para você ainda não acabou. Ainda vou usar você, assim como ele usou Sansão para fazer aquilo que era determinado. Sim, porque Deus ele faz desse jeito. Ele é misericordioso e hoje, nesta manhã, ele te acolhe e diz: filho, eu perdoo. Eu te aceito, eu te abraço novamente. E se você orar, eu estarei com meus ouvidos atentos a te socorrer. Porque no Salmo 50, louvado seja Deus, Salmo 50, 15, a palavra do Senhor nos fala assim: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que o Senhor está falando com esse versículo? Se você orar e na sua angústia eu vou te livrar. E quando eu te livrar, aleluia, será motivo de glorificação ao meu nome. O meu nome será glorificado. Porque eu trabalhei na sua angústia, eu trabalhei na sua dor, eu trabalhei na sua decepção, eu trabalhei na sua cegueira, eu trabalhei naquela história, naquele fato, naquela situação, onde o homem olhava e dizia: perdeu, acabou. Mas eu sou o Deus que, diante de uma oração, através da sua fé, faço tudo diferente e ainda glorifico o meu nome. Porque Deus é assim. A palavra do Senhor diz que é na fraqueza que nós estamos, né? Quando estou fraco é que estou forte. Louvado seja Deus. Então, irmãos, não olhe para vocês. A palavra do Senhor nesta manhã direcionada aos vossos corações é: não olhe para as vossas fraquezas nem para as vossas limitações, mas busque em Deus. Porque Sansão, na sua miséria, na sua fraqueza, na sua cegueira, buscou ao Senhor. E Deus renovou as forças dele e ali ele pôde fazer o cumprimento do propósito de Deus, que era destruir ali os filisteus. Amém? Que Deus abençoe vocês neste dia. Não se esqueçam de comentar, não se esqueçam de curtir e não se esqueçam de compartilhar.